nosso estudo, as nossas palavras. Como sempre, estamos falando sobre as contradições que existem. E também falaremos sobre as mistificações. As contradições, como aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de certas pessoas que controle e se pode ter para conhecer, que controle pode ter para conhecer a verdade. Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas e meditá-las longa e seriamente. É todo um estudo a fazer. É necessário tempo para isso, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai, dizemos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. É como quereis chegar à verdade, quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas, que tomais por grandes ideias. Mas não está longe o dia em que o ensinamento dos Espíritos será por toda parte uniforme, tanto nos detalhes quanto nas coisas principais. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso não pode ser senão sucessivamente. Há pessoas que não têm nem o tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam o que lhes ensina sem exame. Não há para elas o inconveniente de abanar os erros. Que pratique o bem e não faça o mal. É o essencial. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer vos ou façais em nome de Alá ou de Jeová, porque não há senão um Deus para o universo. Por que os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Eles têm sua doutrina, o que não são bastante avançados e que creem sê-los, tomam suas ideias pela verdade. Ocorre como entre vós. E que pensar das doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia se comunicar e que esse Espírito seria Deus ou Jesus? O Espírito que ensina isso é um Espírito que quer dominar e por isso quer fazer crer que é o único, mas infeliz que ousa tomar o nome de Deus, espiará duramente o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas não se refutam a si mesmo, estão em contradição com os fatos mais averiguados, não merecem um exame sério, porque não têm bases. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma fonte má. Por que quereris que uma boa árvore desse maus frutos? Jamais haveis colhido uva de uma macieira. A diversidade das comunicações é a prova, a mais patente, da diversidade de sua origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser únicos em se comunicarem esquecem de dizer, porque os outros não poderiam fazê-los. Sua pretensão é a negação daquilo que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador. As relações do mundo visível e do mundo invisível, dos homens com seres que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. São essas condições que identificam o homem com seu futuro, que o desprendem do mundo material.
Suprimir essas relações é remergulhá-lo na dúvida que o atormenta e dar um alimento ao seu egoísmo. Examinando com cuidado a doutrina desses espíritos, nela se reconhece a cada passo contradições injustificáveis, as marcas da sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e, por consequência, os sinais certos de sua inferioridade. O Espírito de Verdade. Isso foi falado por essa entidade que sempre vem nos alertar, nos ensinar, nos encaminhar. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como ocorre que todos os espíritos não a ensinem? Não sabeis que há espírito cujas ideias se limitam ao presente, como acontece com muitos homens da Terra? Creem. O que está para eles deve durar sempre. Não veem além do círculo de suas percepções, não se preocupam com o saberem nem de onde vieram, nem para onde vão, e assim deve suportar a lei da necessidade. A reencarnação para eles é uma necessidade que nem sonham que poderá chegar. Sabe que o espírito progride, mas de que maneira isso é para eles um problema? Então, se vos perguntardes, falarão dos 7 céus supostos comandares, há mesmos que vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, e em seguida da cidade das flores, da dos eleitos. Concebemos que os espíritos pouco avançados possam não compreender essa questão, mas então, como ocorre que os espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falem espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar seu passado? Passam-se no mundo dos espíritos coisas que vos são bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certas coisas e que são esclarecidas para outras? Pessoas que têm mais juízos do que instrução e outras têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que certos espíritos não se comprazem em manter os homens, eles se comprazem em manter o homem na ignorância, né? Na burrice, né, que a gente fala, aparentando instruí-los em que se aproveita da felicidade com a qual acredita em suas palavras? Pode seduzir os que vão a fundo das coisas, mas quando são levados a perder a paciência pelo raciocínio, não sustentam por muito tempo o seu papel. Por outro lado, é preciso ter em conta a prudência, que em geral os espíritos observam na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito súbita deslumbra e não esclarece. Podem, pois, julgar útil não a difundir-se não gradualmente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservadas às gerações futuras. Falais da reencarnação,
e vos admirais que esse princípio não foi ensinado em certos países, mas considerai que em um país onde o preconceito de cor soberanamente, onde a escravidão está arraigada nos costumes, ter-se-ia repelido o espiritismo não só porque tivesse proclamado a reencarnação, porque a ideia de que aquele que é o Senhor possa tornar-se escravo e reciprocamente teria parecido monstruosa. Não valeria mais aceitar o primeiro princípio geral, com a condição de tirar dele mais tarde as consequências? Homens, vossa visão é curta para julgar os desígnios de Deus. Sabei, pois, que nada se faz sem a sua permissão, sem um objetivo que frequentemente não podeis penetrar. Falei-vos que a unidade se faria na crença espírita, tendes por certo de que ela se fará, e que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e que desaparecerão completamente, porque tal é a vontade de Deus, contra o qual o erro não pode prevalecer. Espírito de verdade. O Espírito de verdade que fala isso. Santidade. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos não têm, por efeito, retardar o progresso da verdadeira ciência. Quereis tudo ter sem esforço. Saber, pois, que não há campo onde não cresça a erva. O lavrador deve extirpar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, não aceitariam senão a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experimentado pode distinguir. Necessitai, pois, de uma aprendizagem para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm por utilidade vos exercitarem para distinguir a verdade do erro. E como assim? Vamos parando por aqui, continuando numa próxima parada. Espero, irmãos, que tudo que tem sido falado tenha tido seu valor, tenha entrado, tenha em alguma cabeça, em algum pensamento, em alguma ideia, com a finalidade única de vos esclarecer. Que Jesus nos abençoe a todos.